dessa cidade. Como alguns manuscritos antigos não contêm o termo Éfeso, no versículo 1 do capítulo 1, alguns têm sugerido que essa epístola era direcionada a diversas igrejas, e seria uma epístola que era chamada de circular, para que fosse lida em diversas igrejas, como teria acontecido com a epístola escrita aos Colossenses e aos Laodicenses. As Laodicenses, ela não entrou no nosso cânon, mas o apóstolo Paulo cita ela na carta aos Colossenses, tá bom? Mas as evidências históricas apontam também para Paulo. Na sua terceira viagem missionária, Paulo se deteve muito tempo em Éfeso, fazendo daquela cidade um centro evangelizador de outras cidades e criando grande afinidade com aquela igreja. Segundo a história, depois essa igreja foi pastoreada por João, mas nós não sabemos quem seria o pastor no momento que o apóstolo Paulo escreve. A data aproximada é 61 depois de Cristo. Era uma data que o cristianismo ele estava sofrendo algo diferente do que, por exemplo, a Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas, ali no 5º século, né, no ano 49 mais ou menos, os judeus já vão começar a parar de perseguir os cristãos. Por quê? Porque surgiu um imperador em Roma que ele começou a perseguir muitos judeus. Não diretamente, mas no conceito judaico de adorar apenas um Deus, o que não era aprovado pelos romanos. Mas desde o imperador César, no ano 49 a.C., ele tinha dado um direito especial aos judeus, porque sabia que eles tinham já essa doutrina há muito tempo, e não aceitava imagem no templo. E foi nessa época que surgiu um imperador que você já deve ter ouvido falar, né? Calígula, que ele mandou construir uma estátua dele. Foi o primeiro homem a exigir que ele fosse adorado como Deus em vida. Todos os outros imperadores romanos eram adorados depois de morto, né? Como Deus. Calígula iria ser adorado ainda vivo. Então ele mandou construir fazer uma estátua dele e botar em cada templo de todo o Império Romano. Bom, então aquilo ali já começou a criar um problema para os judeus. Bom, isso só não se cumpriu porque ele morreu. Mas os judeus, a partir disso, começaram a perder algumas regalias no Império Romano. E aí também pararam, né, de perseguir um pouquinho os cristãos. Os cristãos vão ter problema porque esse salvo-indulto, né, como chama o imperador César, nunca vai se aplicar à igreja. Se aplicava só aos judeus. Então, o Império Romano queria, sim, que os cristãos, eles adorassem os deuses romanos. E toleravam ainda que os judeus não adorassem. E nesse período também vai começar uma grande perseguição aos cristãos, tá bom? Agora aqui da carta de Éfeso, em que Pedro vai ser morto, Paulo vai ser morto depois também, e só 10 anos depois é que começa a perseguição aos judeus com a destruição de Jerusalém no ano 70. 9, 10 anos depois, né? Capítulo 6, contexto histórico. Foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Essa epístola, juntamente com Colossenses, Filemão e Filipenses, forma o grupo chamado de Epístolas da Prisão. Foi enviado por Tíquico, que também levou cartas aos Colossenses e a Filemão. Em Efésios 6, 21 e 22 diz: Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Que nós vamos ver também durante a epístola, tem parte que parece que os efésios estavam se entristecendo pela, botar entre aspas, derrota de Paulo, porque a prisão, né, e o sofrimento que ele estava tendo será algo como ruim para os cristãos. Poxa, nós somos vitoriosos, não conseguiam ver a possibilidade de um sofrimento, tá bom, como algo permitido por Deus e até útil, tá bom?
porque, vamos dizer, o sofrimento de um irmão, na verdade, firmava ainda mais os outros. Isso é o que nós vamos ver em toda a história da igreja. A palavra-chave, unidade, principalmente essa unidade. Aqui vai ser pregado que Deus derruba as barreiras, né? Que separa tanto Deus dos homens quanto o judeu dos gentios.